A Shonen Jump é a maior revista de mangá do Japão. É de lá que saíram os maiores sucessos, inclusive internacionais, da história dos mangás, como One Piece, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco. Por um bom tempo, estes eram os pilares que sustentavam as vendas da Jump. Depois, estes aqui. Mas com a queda do Bleach e o fim do Naruto, a Jump tentou emplacar vários mangás com níveis variados de sucesso e vários deles funcionaram. Mas desses, o único grande sucesso mundial estabelecido ainda em publicação na Jump é o meu xodozinho My Hero Academia. Algumas das próximas esperanças da Jump são mangás de ótima recepção no app Mangá Plus, como Chainsaw Man e Spy Family. Ah, e tem também Act Age. O mangá foi lançado em 2018 e vinha sendo um sucesso. Venceu o prêmio de melhor mangá shonen de 2019 no Kodansha Manga Awards, ficou em 6º lugar na pesquisa da Anime Japan, que perguntava quais os mangás que os leitores mais queriam que fossem adaptados para anime. E vejam só, já tinha anime marcado para estrear em algum momento no futuro próximo, até o autor do mangá ser preso por assédio sexual contra uma menor de idade. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui a recomendação deste texto do site Chimichangas, que é bastante completo e uma das maiores fontes deste vídeo, e também um disclaimer. É importante deixar claro que o problema que a gente vai discutir aqui não é exclusivo do Japão. O crime de abuso e da pornografia infantil é discutido e combatido em todo o mundo, e o Brasil tá longe de ser inocente aqui. Esse tipo de assunto sempre incorre no risco de exotizar toda uma cultura, e nada do que eu vou falar aqui se aplica para 100% dos japoneses, como se todos eles pensassem igual ou tivessem os mesmos problemas. Ok? Então vamos lá. O roteirista de Act Age, Matsuki Tatsuya, foi preso no dia 8 de agosto sob suspeita de crime de importunação sexual a 2 meninas entre 12 a 15 anos. Ele confessou os crimes e admitiu que era mesmo ele nas gravações das câmeras de segurança. A editora Shueisha, dias depois, cancelou o mangá. Não é a primeira vez que isso acontece. O autor de Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro, foi condenado por crime de prostituição infantil em 2002, e o caso mais emblemático, inclusive pra mim, já que Samurai X foi o meu primeiro mangá favorito, em 2017, o autor de Samurai X, Nobuhiro Watsuki, foi condenado por posse de pornografia infantil. As leis que regem a proteção das crianças no Brasil estão todas sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em 2003 a abrangência da lei em relação à pornografia infantil foi aumentada para se adaptar à internet. Já no Japão, a lei só foi sancionada em 2014, só 6 anos atrás. Antes disso, em 2013, um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que o Japão era um polo internacional de produção e distribuição de pornografia infantil. Existe toda uma área cinza nas leis japonesas nesse ponto. As leis são recentes demais e cheias de brechas. The way child pornography is defined in Japan is very illustrative. No matter the degree of nudity or the suggestive nature of the position, as long as the child's private parts are not shown, then it does not qualify as child pornography. É um mercado lucrativo e com público cativo. O livro Sexnomics, do economista Takashi Kadokura, afirma que cerca de 15% da população masculina japonesa já chegou a ver pornografia infantil e 10% possui pornografia infantil. Tudo isso contribui para uma normalização da pornografia infantil que respinga nos mangás e nos animes. Primeiro porque a lei contra a pornografia infantil não engloba pornografia desenhada. Logo, lá no Japão, desenhar crianças nuas em situações sexuais simplesmente não é ilegal, e portanto o debate ainda está em aberto. Segundo, meio indiretamente, talvez até também influenciado pela cultura do kawaii e de uma muito bem documentada e altamente debatida infantilização generalizada da estética pop japonesa, como a gente pode ver pelo fenômeno das idols, por exemplo, essa sexualização de personagens infantis ou de personagens desenhadas de forma a parecerem muito novas é algo normalizado
até em produções que não são necessariamente pornográficas. Essas páginas são do primeiro capítulo de To Love Ru, ou Toraburu, uma espécie de comédia romântica ecchi, publicada na mesma Shonen Jump do Naruto e do Demon Slayer. E essa aqui é uma página de abertura de Shokugeki no Soma, ou Food Wars, também da Jump. Esse, inclusive, é um mangá sobre competições culinárias, como fica claro aqui, olha só, tem chocolate aqui, também com pitadas de ecchi. Lembrando que a revista Shonen Jump tem como público-alvo crianças e adolescentes mais ou menos dos 10 aos 16 ou 18 anos, digamos. De forma bem resumida, ecchi é uma palavra que vem da pronúncia com os fonemas da língua japonesa da letra H, a inicial da palavra hentai. A grosso modo, simplificando, se hentai é pornografia, ecchi é a sugestão de sexo, é safadeza, digamos. Pode ser usado de forma geral, como um adjetivo para uma atitude de uma pessoa, mas também é considerado quase um subgênero dentro dos mangás e animes. Séries que não são pornográficas, mas cheias de cenas em que meninas se insinuam para meninos, mas sem chegar nos finalmentes. E com muita frequência são realmente meninas. 12, 14, 16 anos. E isso tudo é normal. Pra nós, que nem estamos lá, que lemos os mangás ou assistimos os animes daqui do Brasil, isso é tão frequente que nós mesmos acabamos justificando a presença dessas imagens de estudantes colegiais nuas num mangá infanto-juvenil. É a proposta, é ecchi, não tem problema. Ninguém lá no Japão reclama, é só desenho. Não faz mal a ninguém, é normal. É quase parte da experiência, o esperado. O meu anime favorito, Neon Genesis Evangelion, que eu declaro a plenos pulmões que eu considero virtualmente perfeito, tem cenas como esta. E eu podia passar horas defendendo a função narrativa dessa cena de verdade, porque eu acho essa cena ótima dentro do contexto da série, mas ainda é um reflexo do quanto é normal mostrar o corpo nu de uma personagem feita para ter cerca de 15 anos no universo daquela história. Inclusive, a minha defesa dessa cena é um reflexo disso. Tão normal que o próprio fato de a questão ser levantada, de termos essa discussão, já é um problema entre os otakus, porque, bom, as coisas são como são. Existe o ecchi, ponto. Pra que discutir? Não gosta? Não vê. E as discussões infrutíferas não são só aqui. Veja, por exemplo, o caso do autor do mangá Keep Your Hands Off Eizouken, Sumito Owara. Os seguidores dele perceberam que o mangaka seguia alguns artistas no site Pixiv, que postavam artes de pornografia infantil em 3D hiperrealista. A resposta dele, depois de deixar de seguir os artistas, foi a seguinte: eu segui artistas 3D cujo trabalho eu considerava bom como material de referência, sem saber que era conteúdo ilícito. Quer dizer, até gente de fora do país dizer que era pedofilia. É só isso que eu tenho a dizer. É ridículo. Parece que conteúdo fotorrealista não é tratado da mesma maneira que o 2D. Eu só não entendo. Ou seja, considerar isso pornografia é coisa que os estrangeiros estão dizendo. E mesmo que sejam artes em 3D, simulando com o máximo de fidelidade e realismo possível a pornografia infantil, ainda devia ser tratado como os desenhos 2D. É só desenho, não faz mal a ninguém, é normal. Lá no Japão o debate existe, nós é que não conseguimos ver por conta da barreira da língua. Mas uma boa maneira de ver um pouquinho desse debate acontecendo é no perfil de Twitter e no site Unseen Japan, que traduz tweets japoneses sobre esses assuntos polêmicos, além de ter ótimos artigos no site, como por exemplo esse sobre uma campanha de doação de sangue da Cruz Vermelha utilizando essa personagem, a Uzaki-san, que causou debates acalorados no Japão e, claro, respostas raivosas dos otakus. Ou este aqui comentando o debate sobre o papel da estética kawaii sendo usada para infantilizar e assim diminuir a figura feminina em várias frentes. Alguns especialistas, como os pesquisadores Marie Aizawa e Minoru Ono, da Universidade Shokei Gakuin, afirmam que o kawaii é uma barreira para a maturidade. Existe a preocupação de que o kawaii cria uma barreira para a aquisição de conhecimento e bom senso como adultos, assim como para a criação de uma identidade social. Mas são discussões em curso, um processo em andamento com resultados muito tímidos.
Lembra dos casos dos autores de Toriko e Samurai X? Bom, o Shimabukuro foi condenado antes de escrever Toriko. Na época ele estava escrevendo o mangá Seikimatsu Leader Den Takeshi. O mangá foi cancelado, mas a pena do autor foi suspensa. E 6 anos depois, ele voltaria a trabalhar para Jump e lançar, aí sim, Toriko, que ganhou anime e teve até crossover com One Piece. Já o Atsuki se safou com uma multa equivalente a 10 mil reais. Isso depois da lei anti-pornografia infantil. E o mangá atual dele, a continuação de Rurouni Kenshin, o Samurai X, continua sendo publicado na revista Jump Square, da mesma linha da Jump. É difícil, com atitudes graves como essas, não ceder a um impulso punitivista, não ficar indignado com como as leis são brandas, como posse de pornografia infantil gera só uma multinha de 10 mil reais, que é pouca coisa para alguém de posse de uma propriedade intelectual tão lucrativa quanto o Samurai X. Não ficar triste que ele continue trabalhando como antes, que sua obra nem sequer tenha sido cancelada. É claro que se deve ter cuidado com esse impulso para não gerar nenhuma injustiça, mas também é fato que alguma coisa tem que mudar. A Amazon começou a excluir do seu catálogo títulos que podem se encaixar nesses parâmetros de sexualização exacerbada de personagens de design infantilizado, como Eromanga Sensei e No Game No Life. E na Austrália, como consequência do combate à pornografia infantil, uma rede australiana de livrarias fez o mesmo, só que incluiu o mangá Inside Mari, um mangá adulto que, entre outras coisas, discute sexualidade. Mas que, bom, tem essa moça pelada na capa, né? Então acho que é tudo a mesma coisa, pelo jeito. ActAid foi cancelado pela Jump. Quais as consequências disso? Quanto tempo vai levar até a pena dele ser suspensa? Ele voltar a publicar mangás na Jump e ninguém aprender nada com isso? Apesar de o crime dele não ter relação com pornografia infantil per se, sendo na verdade um assédio, importunação sexual a uma menor, não é difícil perceber como essa atitude faz parte de um ambiente onde tudo isso pode ser considerado normalizado, porque isso é um ciclo. E os nossos animes e mangás, cheios de meninas menores de idade, de saia curta, caindo em cima de meninos tímidos, são só a ponta do iceberg. Só um reflexo de um problema cultural de lá, que aí se comunica com o nosso problema cultural daqui. E enquanto não tivermos pelo menos a cabeça aberta pro debate, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Esse é o Leonardo Kitsune, o responsável pela pesquisa e pelos roteiros do Meteoro.do, nosso espaço sobre animes e mangás aqui no Meteoro. Ele é editor sênior da Marvel no Brasil, tradutor de quadrinhos Marvel e DC e até de videogames de quando em quando. Ele também tem o podcast Kitsune da Semana, um podcast de resenhas que sai toda semana, tirando quando não sai. Ele também está no Twitter quase 24 horas por dia, então vocês podem seguir o Kitsune por lá, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem mais ama. É o caso do Juliano, que aparece junto com as pessoas mais importantes da vida dele. Diz o Juliano: algumas das fotos que mais amo, com as pessoas mais importantes da minha vida. Não existem palavras que resumem o que sinto por vocês. Dedico a todos este poema do Vladimir Mayakovsky. Não acabarão nunca com o amor, nem as rusgas, nem a distância. Está provado, pensado, verificado. Aqui levanto solene minha estrofe de 1000 dedos e faço juramento. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Beijo, gente. Valeu!